Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Antônio Augusto, procurador da Fazenda Nacional, e nós vamos falar agora de direitos individuais em matéria tributária. Meus caros e minhas caras, direitos individuais em matéria tributária é um tema que eu trago aqui para vocês para nós conhecermos aqueles direitos e garantias individuais que não estão presentes especificamente na parte reservada ao sistema tributário nacional e que, mesmo assim, esses direitos e garantias individuais não previstos no sistema tributário nacional, eles ainda assim são aplicados nas relações tributárias, nas relações entre fisco e contribuintes, tá, gente? Atenção aqui, porque nós temos uma expressão que foi até cunhada em um acórdão do STF. Se não me engano, o relator que cunhou isso foi o ministro Celso de Mello, tá? Já aposentado. Nós temos uma expressão que é a seguinte: direitos individuais análogos. Direitos individuais análogos. Essa expressão significa direitos e garantias individuais que não estão na parte da Constituição reservada aos direitos e garantias individuais fundamentais, que não estão no artigo 5º. E aí nós podemos ter como exemplo, e o acórdão do STF dá esse exemplo justamente, a anterioridade tributária, também a legalidade tributária, são direitos e garantias individuais. Anterioridade é um direito e garantia individual e, portanto, cláusula pétrea, segundo o STF, a anterioridade tributária, que veda aos entes políticos, aos entes tributantes, instituir ou majorar tributo instituir ou majorar tributo no mesmo exercício em que a lei foi promulgada. Então, a instituição ou majoração do tributo só vai valer para o exercício seguinte àquele em que a lei foi publicada. Tá? Isso para o STF, apesar de não estar no artigo 5º, é um direito e garantia individual análogo, tá? Que é um princípio tributário. Agora nós vamos estudar os direitos e garantias individuais que estão no próprio artigo 5º mesmo da Constituição, não estão no sistema tributário nacional, mas que são aplicados às relações tributárias, tá, gente? Então, esse é o nosso tema de agora, tá? Direitos individuais em matéria tributária. Nós vamos tratar aqui de, olha só, direitos e garantias individuais não presentes no texto constitucional reservado especificamente ao sistema tributário nacional. Esses direitos e garantias individuais também serão aplicados pela jurisprudência às relações entre fisco e contribuintes. Um bom exemplo de direito e garantia individual do artigo 5º, que vai ser aplicado às relações tributárias, são os princípios do contraditório e da ampla defesa. Princípios do contraditório e da ampla defesa, tá? Se o fisco, se a administração tributária pretende restringir algum direito do contribuinte, ele tem que oferecer ao contribuinte a oportunidade de se manifestar, a oportunidade de trazer suas razões, tá? De se defender contra eventual ato que restrinja direito seu. Isso é o quê? Contraditório, aplicação do contraditório e da ampla defesa, tá? Na relação tributária. Nós tivemos inclusive um julgado do STF nesse sentido,
dizendo que se o fisco pretende excluir o contribuinte de um programa de parcelamento de recuperação fiscal, ele tem que antes dar oportunidade ao contribuinte de se defender, tá? Tem que notificar, dar conhecimento e dar oportunidade para o contribuinte se defender de eventual exclusão de parcelamento, eventual exclusão de programa de benefício fiscal, de recuperação fiscal, tá? Isso aqui, pessoal, olha só, julgado do STF. Exclusão do programa de recuperação fiscal. Falta de intimação prévia ao ato de exclusão. Aplicou-se o quê? Princípios do contraditório e da ampla defesa, pessoal, olha só. A intervenção estatal na esfera de interesse do contribuinte deve se dar mediante um devido processo administrativo, o que pressupõe a oferta de oportunidade para a apresentação de eventuais alegações em contrário previamente à exclusão, tá? Então temos que ter um devido processo administrativo, então também aqui devido processo legal, que pressupõe oportunidade para apresentar eventuais alegações em contrário à exclusão do programa de benefício fiscal, tá, gente? Continua o STF dizendo o seguinte, olha só. A exclusão do refis restringe direitos patrimoniais do contribuinte. Então, se nós estamos diante de um ato estatal que restringe direitos patrimoniais do contribuinte, deve ser dada ao contribuinte a oportunidade para exercer sua defesa contra o ato que os restringe ou mesmo os extirpa. É obrigatório, então, a notificação prévia do contribuinte antes da apreciação da representação para que ele possa se manifestar sobre eventuais irregularidades nesse ato de exclusão, tá? Um outro princípio, pessoal, e direito em garantia individual aplicado às relações tributárias é a garantia da privacidade, da intimidade, tá? O sigilo da vida privada, certo, gente? Então, essa garantia ligada ao aspecto da esfera privada das pessoas também é aplicado nas relações tributárias, tá? Nós até temos algumas normas do CTN em relação a isso, dizendo assim, olha, a administração tributária não pode divulgar informações do contribuinte e tem umas ressalvas, salvo, aí tem, né, as informações em relação às quais a administração tributária pode divulgar informações. Então é uma regra geral que admite, né, alguns temperamentos, tá? O STF teve que se manifestar sobre a possibilidade ou não de a administração tributária, sem intervenção do judiciário, ter acesso a informações relativas a contas em instituições financeiras dos contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, tá, gente? Então nós tivemos nesse julgado um confronto entre poder-dever da administração tributária de identificar o patrimônio dos contribuintes, identificar o patrimônio e os rendimentos dos contribuintes, e tivemos também uma aplicação, né, um confronto entre esse poder-dever da administração tributária e também a intimidade, a vida privada dos contribuintes, que estaria, né, abarcando as informações em instituições financeiras. Valor depositado em conta corrente, em poupança, né, saldos, enfim. Pessoal, o STF entendeu que nesse caso específico, o direito e garantia individual do sigilo, né, da esfera da vida privada deveria ceder. Por quê? O STF deu alguns fundamentos. Primeiro, né,
um fundamento muito relevante nesse julgamento do STF foi o de que nós teríamos, pessoal, uma transferência de sigilo. A administração tributária ela não iria divulgar a terceiros essas informações. Ela iria ter acesso a essas informações mantendo o sigilo, tá? A administração tributária manteria o sigilo. E além disso, pesou também nesse julgamento, nessa decisão, o contexto de permitir, né, de realmente flexibilizar essa intimidade em relação a informações financeiras, o sigilo em relação a informações financeiras. Porque nós temos um histórico, né, antes desse julgamento, inclusive, de vários compromissos internacionais assumidos, principalmente pós o ataque do 11 de setembro às Torres Gêmeas dos Estados Unidos, de identificar informações financeiras de pessoas, de grupos, justamente para dificultar, né, o financiamento de atos terroristas, organizações criminosas. Então a gente tem aí, né, o incentivo a legislações que nos Estados Unidos chama AML, né, Anti-Money Laundering, né, anti-lavagem de dinheiro, tá? Então são várias iniciativas que já vinham sendo, tá, trazidas para justificar o acesso, inclusive do fisco, de informações financeiras dos contribuintes, tá legal, gente? Então, olha só, nós tivemos aqui, ó, o julgamento do STF sobre o sigilo bancário e a privacidade. O STF, ele reconhece que o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade, tá? Que significa o quê? Ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofertas qualificadas como arbitrárias ou ilegais. Sigilo bancário e privacidade, tá, gente? Só que aí nós tivemos o seguinte, nós tivemos uma lei que permitia o acesso, a lei complementar, inclusive, que permitia o acesso da administração tributária dessas informações. O STF entendeu que essa lei não é inconstitucional, tá? Essa lei não é inconstitucional e decidiu o STF que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela administração tributária às instituições financeiras e manteve, olha só, o sigilo de dados, tá? A respeito das transações financeiras do contribuinte. Então, o que é que nós tivemos aqui, pessoal? Nós tivemos requisitos objetivos para o acesso dessa informação pela administração tributária. Exemplo, um processo administrativo formalizado, em que você vai controlar a fundamentação, o que justificou esse pedido, essa requisição de informações, tá? Nós temos que ter um processo administrativo. Não é o auditor acordar e falar assim, estou querendo saber o que tem na conta de fulano, beltrano, cicrano. Não. Tem que ter uma investigação, um processo administrativo que justifique o acesso a essas informações. E além disso, o sigilo ele é mantido, tá, gente? Na administração tributária. Tá legal? Isso foi então em repercussão geral do STF, tá, gente? Repercussão geral do STF, tá legal? Pessoal, nós temos também que analisar aqui sobre direitos individuais em matéria tributária as sanções políticas, tá? As sanções políticas, pessoal. Sanção política, tá? Nós temos vários julgados do STF definindo isso, né? Se reportando a esse termo, sanção política. Basicamente, pessoal, é o seguinte, é bem fácil, tá? De ter uma noção geral, uma compreensão desse termo. Sanção política é a restrição
injustificada, desarrazoada, desproporcional de direitos, de liberdades do contribuinte, direitos e liberdades individuais do contribuinte, com a finalidade de coagi-lo ao pagamento de tributos. Essa é a noção de sanção política, tá? Sanção política, então, é você tornar o contribuinte refém da administração tributária. É a seguinte noção, olha, é como se fosse uma chantagem, tá? Enquanto você não pagar o tributo, você não pode fazer isso, cerceando ali uma liberdade individual. Enquanto você não pagar o tributo, você não pode abrir sua loja. Vou fechar aqui sua loja. Enquanto você não pagar o tributo, você não abre, pronto. Pague primeiro e depois abre. Enquanto você não pagar o tributo, você não vai poder contratar novos empregados. Você não vai poder contratar com o fornecedor. Eu vou proibir esse fornecedor de contratar com você. Absurdo, né? Então, a gente tem restrição desproporcional, desarrazoada a direitos e liberdades individuais do contribuinte, com a finalidade de coagi-lo ao pagamento de tributos. Isso viola os princípios do devido processo legal, tá? Viola o princípio do devido processo legal e viola também as próprias liberdades individuais do contribuinte, atingidas diretamente, tá? Viola os próprios direitos e garantias individuais do contribuinte. Exemplo, liberdade de contratar, é um direito e garantia individual, né? A liberdade de poder contratar, tá, gente? A liberdade de exercer a empresa, que abarca a liberdade de contratar também, tá? A liberdade da atividade empresarial, a livre iniciativa, tá? A livre iniciativa ela engloba a liberdade de contratar, a liberdade de exercer a empresa, tá? Tudo isso está dentro da livre iniciativa, tá? Se for pessoa física, pode violar o acesso ao mercado de trabalho ou o exercício de profissão, tá? Livre exercício de ofício ou profissão. Então isso é sanção política. Nós temos várias súmulas do STF, nós vamos tratar delas e de julgados mais recentes também, tá, gente? Então, primeiro conceito de sanção política, nós temos aqui restrições não razoáveis, desproporcionais a exercício de atividade econômica como forma de coagir, né, criar coação ao pagamento de tributos. Então essas sanções políticas elas são inconstitucionais porque violam, olha só, direitos individuais, tá? E vamos aplicar aqui agora para a matéria tributária. Violam livre exercício de trabalho, ofício ou profissão, livre exercício de atividade econômica e viola também, como eu havia dito, o devido processo legal, tá, gente? Pessoal, súmulas do STF, olha só. Essas súmulas aqui são muito importantes, tá? Inadmissível interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. Inadmissível apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Vamos analisar essa súmula 323 aqui, tá? Com mais calma. E também não é lícito à autoridade proibir, tá, que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais, tá, gente? Pessoal, essa súmula diz assim, ó, a 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Existe uma norma no regulamento aduaneiro que diz o seguinte, olha só. A mercadoria não vai ser liberada, não vai ocorrer o desembaraço aduaneiro da mercadoria importada enquanto pender exigência de crédito tributário.
em relação a essa importação, tá? Será que essa norma do regulamento aduaneiro, que veda a liberação de mercadoria enquanto pender exigência de crédito tributário, será que ela é contrária à súmula 323 do STF? Percebam, eu vou até dizer o seguinte, aqui nós temos o que? Apreensão de mercadorias, não é isso? Lá na norma é como se fosse uma retenção de mercadorias. A mercadoria tem que passar pelo desembaraço aduaneiro e ela é retida enquanto não pago o crédito tributário em relação à importação dos tributos aduaneiros. Tá? Existe uma contrariedade entre a súmula e essa norma que eu mencionei para vocês. Pessoal, o STF entendeu em repercussão geral que não, tá? Salvo engano, foi em 2020 isso. Eu lembro que eu escrevi um artigo sobre esse tema, que eu vou até trazer o artigo para vocês. Em 2017, não sei se algum ministro leu, acho que não me citaram, né? Pelo que eu vi, não me citaram. Mas o julgamento vai exatamente nos pontos que eu citei no artigo, para dizer que isso não prejudica a súmula 323, que você não pode aplicar a súmula 323 a esses casos, tá? O STF entende que não há prejuízo à aplicação da norma pela súmula 323. Vou só mostrar a norma aqui para vocês, pessoal, para ser bem mais preciso. Olha só. Não será desembaraçada a mercadoria cuja exigência de crédito tributário no curso da conferência aduaneira esteja pendente de atendimento, salvo nas hipóteses autorizadas pelo Ministro de Estado da Fazenda mediante a prestação de garantia. Então, não desembaraça a mercadoria cuja exigência de tributo, em relação à conferência aduaneira, estiver pendente, salvo se tiver garantia, ou hipótese autorizada pelo Ministério. Pessoal, o STF entendeu o seguinte, olha, até o que eu tinha citado no artigo. Aqui nós temos um controle aduaneiro, não é só cobrança de tributo, é um controle aduaneiro. É um controle do que entra, do que sai, tá? No território nacional. Aqui é um controle aduaneiro em relação ao comércio exterior. O tributo faz parte disso, mas não é o único fim desse controle aduaneiro, tá? E além disso, aqui nós temos, justamente por conta disso, uma marca da extrafiscalidade. A principal visão aqui desse tributo não é arrecadar em si, mas sim induzir comportamento, tá? Então, justamente participar de um processo de importação de mercadorias, que é algo íncito ao controle de comércio exterior, tá, gente? Então, entendeu o STF em repercussão geral que é constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal. Então, o contribuinte importou uma mercadoria, eu já peguei um caso de importação de cabelo, da Índia, em Campinas eu peguei isso, chegou em Viracopos. Ele classificou o cabelo por uma classificação fiscal X, tem diferença, viu, de classificação fiscal de cabelo. Eu aprendi isso nesse processo. E aí ele classificou como X, e aí aquele X era uma alíquota menor do que entendeu a Receita Federal, a alfândega, na sua classificação fiscal. E aí deu uma diferença tributária, e enquanto essa diferença não foi recolhida, a Receita reteve, essa mercadoria, o cabelo. E isso é constitucional, tá? Vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal. Certo, gente? Eu trouxe um artigo meu, não vou ler essa citação para vocês, tá, gente? Eu só vou aqui, pessoal, dar a dica do artigo para quem quiser se aprofundar, tá? Dá para vocês acharem aí no J, tá legal? É o que diz aí essa citação aqui, ó. Olha só.
o imposto de importação do desembaraço aduaneiro. Se você jogar isso aqui, ó, Antônio Augusto, imposto de importação do desembaraço aduaneiro, vocês vão achar, tá, gente? Beleza, pessoal. Agora nós vamos falar também sobre essa cobrança de tributos de forma coercitiva ou não, né? Violação ou não ao devido processo legal. Vamos falar aqui de protesto de CDA, tá? Protesto de CDA, pessoal, ele foi incluído em por uma lei de 2012, tá? E aí os contribuintes alegaram que o protesto da certidão de dívida ativa, o protesto de CDA, seria inconstitucional por violação ao devido processo legal, dizendo que a Fazenda Pública já teria meios próprios de cobrança do crédito tributário, execução fiscal, e que por isso ela não poderia se utilizar de outros meios que poderiam se tornar vexatórios e ferir, né, direitos individuais do contribuinte. O STF e o STJ não entenderam assim, tá? O protesto de CDA é sim constitucional, né? O fato de existir execução fiscal não prejudica outros meios de cobrança alternativos, tá? E não haveria violação ao devido processo legal, até porque isso é possível entre contribuintes, né? Entre pessoas privadas. Não faria sentido proibir o fisco dessa medida, tá legal? Outra questão sobre isso é que nós tivemos essa inclusão em 2012. Mas a lei na qual isso foi incluído é de 97. E a jurisprudência depois veio dizer que o protesto de CDA pela Fazenda Pública vale antes mesmo da inclusão explícita em 2012, tá? Então vale mesmo antes da sua inclusão explícita. Já era permitida a Fazenda Pública se utilizar da norma geral. Tá legal, gente? Então vamos lá. Primeiro, nós tivemos a inclusão em 2012 e o STF considerou constitucional, tá? Não haveria afronta ao devido processo legal, à livre iniciativa e à liberdade profissional, ou seja, protesto de CDA não é sanção política, não é isso? E mais recentemente o STJ disse o seguinte, olha só, gente. Seria possível, é possível, o protesto de CDA, tá? O protesto de CDA antes mesmo da entrada em vigor dessa lei de 2012, tá, gente? Seria uma norma o quê? Meramente interpretativa, ou seja, já era possível o protesto de CDA antes mesmo dessa norma de 2012, tá legal, gente? Pessoal, direitos individuais em matéria tributária é um tema que nós vamos ver muita jurisprudência, como vocês viram aqui, tá, gente? Então, nós temos aqui, pessoal, um tema muito jurisprudencial. Então, é um estudo que requer atualização constante, tá? Então, vocês viram aqui, nós tivemos um tema de um julgado de ADI do STF de 2016 e sobre esse mesmo tema, um entendimento complementar em 2021, tá? Do STJ, né? Trazido novamente em embargos de divergência em recurso especial. Tá legal, gente? Então são muitos temas, pessoal. Sanções políticas também, sempre a gente vai ter outra. Eu queria só destacar, pessoal, em relação à sanção política, um julgado mais recente, antes de finalizar a aula, que diz respeito à suspensão de inscrição profissional, tá? O STF entendeu que a suspensão de inscrição profissional, de profissional, né, habilitado em profissão regulamentada, no caso era a OAB, tá? O STF entendeu que isso é sanção política em matéria tributária e que não seria possível, seria inconstitucional. O curioso é que já existe um entendimento jurisprudencial, né, e doutrinário de que a anuidade da OAB não é tributo, mas o STF utilizou essa expressão, sanção política em matéria tributária, para definir esse ato de suspensão de inscrição profissional, tá? Então a gente tem até que tomar cuidado, né, com os termos, porque a jurisprudência diz e a doutrina que a anuidade da OAB não é tributo. E o STF vem dizer que a suspensão da inscrição profissional, né, como forma de
de exigir anuidade, né, querendo compelir o advogado a pagar a anuidade, seria uma sanção política em matéria tributária. Tá legal, gente? Pessoal, encerramos aqui então esse nosso estudo de direitos individuais em matéria tributária, tá? Então é um estudo complementar aos princípios tributários, tá legal, gente? Espero que tenham gostado, pessoal. Um forte abraço e bons estudos sempre.